Vamos estender as mãos aqui para a serva de Deus, para que Deus esteja dando graça, usando e fazendo obra nessa noite. Pai, usa a tua filha como tu tens sempre usado. Dá a tua graça, tua força, e que cada um de nós possamos receber essa palavra, que cada uma das pessoas que estão assistindo ou ainda vão assistir, receba essa palavra, seja de bênção no coração de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém? Bom, eu vou estar compartilhando uma experiência que eu tive essa semana. Acho que foi essa semana ou na outra. E a mensagem que nós vamos estar hoje estudando é qual a diferença do sábio para o tolo. Interessante que o pastor falou muitas coisas em relação à instrução e tal. E essa semana, a semana passada, eu tive uma experiência em relação a isso. Então eu vou seguir aqui o que eu coloquei, que aí ele tinha me dado meia hora, e se eu não fazer isso, eu vou ficar 2 horas aqui. Então eu coloquei, fazem algumas semanas atrás, ouvi alguém falando algo que não gostei. Alguém falou algo para mim e eu não gostei. E eu fiquei ali, na hora da minha louça, conversando com Deus. Eu não sei se você faz isso também, né? Você está lá lavando louça. É bom que a louça sai bem mais limpa do que se você tivesse, né? E você está lá. E eu comecei a falar com Deus, mas Deus, por que isso, tal? E comecei. E o Espírito Santo me disse de uma forma muito clara: corrigi o sábio e ele ficará mais sábio. Exatamente assim. Ele não estava falando da pessoa. Porque talvez, né, se eu tivesse ali meio que fazendo o que eu não estava escutando, né, eu poderia falar, eu também concordo, Senhor. É isso mesmo. Que essa pessoa não é sábia. O Senhor falou novamente, corrigiu o sábio e ficará mais sábio. Naquele momento, irmãos, eu senti o Espírito Santo falando comigo. Ele falou, olha, você é sábia ou é tola? Porque se você é sábia, preste atenção no que foi dito e pegue como uma instrução. Ele quis abrir a minha mente em reflexão. Porque muitas vezes a gente recebe uma palavra e a gente fecha o coração, a gente fica irritado, fica, né? Fica revoltado. Agora que eu acho que é a Nicole que está ali, né? Né? A gente fica, não quer aceitar aquela palavra. E eu falei, não, Senhor, eu quero ser sábia. Eu não quero ser tolo. Eu peguei aquela palavra e comecei a olhar para mim. Falei, não, Senhor, o que tiver de ser corrigido em mim, eu quero que seja corrigido, Senhor. O que impede, né? Muitas vezes nós recebermos uma orientação, como o pastor estava falando, eu peguei muito pesado, mas a palavra fala que o sábio, ele pega aquilo que foi falado e ele faz uma reflexão. E aquilo que serve para ele, ele coloca, eu preciso corrigir mais assim. Ou ele questiona, será que eu não estou sendo assim? Ou não estou reagindo ou agindo de tal forma? Ele pega aquela palavra e ele coloca. E ele acaba se tornando mais sábio. Aleluias. Então, ele queria me levar a refletir sobre aquela instrução, me advertindo. Repreenda o homem sábio e ele ficará mais sábio ainda. E aí você, é tola ou sábia? E qual foi a minha resposta imediata? Senhor, quero ser sábia. E no mesmo momento, aquela tristeza se foi. Naquele momento que eu olhei para mim, eu falei, não, eu preciso me corrigir nisto. Aquela tristeza se foi. Olha que tremendo. A Bíblia fala em 1 Tessalonicenses 5, 21. Vamos lá, mexer um pouco aí na palavra.
1 Tessalonicenses. 5, versículo 21. Fala assim, ó: julgai todas as coisas, retendo o que é bom. Tudo que vem para você, você julga e você pega aquilo que é bom para você e você coloca aquilo na sua vida. Porque vai ser o quê? Bom para você, né? Outra palavra que o Senhor foi colocando na minha mente conta a história de Davi. O que aconteceu com Davi? Um profeta, está em 2 Samuel 1, do 1 a 7, 2 Samuel 12, do 1 a 7, vamos lá, em Samuel, 2 Samuel 12, do 1 a 7, fala: então disse Samuel, não, é 2 Samuel, Natã repreende a Davi. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia em uma cidade 2 homens, um rico e o outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera, junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia. Dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera a ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel e te livrei das mãos de Samuel. Dei-te a casa do teu senhor e as mulheres do teu senhor em teus braços, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fora pouco, eu teria acrescido tais e tais coisas. Porque, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele, a Urias o Eteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. O Senhor, ele estava mostrando para mim que muitas vezes Deus fala com a gente, é com a gente. Eu estava lá, o Senhor falou: olha, repreenda o sábio, será mais sábio. Quer dizer, você foi repreendida, você é sábia, ou você é uma tola? Aqui Davi, ele recebeu a presença de Natã, o profeta, falando ali através de Deus. E aí ele logo, começou a julgar. Quer dizer que muitas vezes a palavra vem e a gente pensa assim: ah, Deus deve estar falando com fulano, Deus deve estar falando com cicrano, mas menos comigo. Deus, ele está falando com você. Não pensa assim naquele que não veio, ou aquele, se ele não veio aqui, ele pode estar aqui na tele, assistindo a gente aí, Mas olha, irmãos, foi tremendo assim a presença de Deus ali, quando eu comecei a olhar para mim.
a igreja está com um monte de projetos, né? Para voltar, a gente vai estar fazendo treinamento de líderes. Muitas vezes o pastor, usado por Deus, vai ter sim que falar: olha, irmão, você está fora aí da linha. Você tem que alinhar aí, você está fora do plumo, né? E neste momento é o momento de você olhar para você e falar: Deus, eu quero ser sábio. Porque o sábio, irmãos, ele tem recompensa. A palavra de Deus fala que o sábio tem recompensa. Naquele momento que Deus fez isso, foi fazendo eu me lembrar de Davi, foi me fazendo lembrar de várias situações. Eu me senti envergonhada. Mas qual a vantagem de ser sábio? Lá no versículo 12 de Provérbios, volta lá para Provérbios. Vamos fazer aqui um exercício. E quando coloca no telão, né, você acaba meio que perdendo a agilidade com a Bíblia, né? Então lá em Provérbios, capítulo 9, 12, fala: se és sábio para ti mesmo, és. Se és escarnecedor, tu só o suportarás. Quer dizer, nós temos de ser sábio, mas não com nosso próprio ou em nosso próprio entendimento, né? A sabedoria que a gente acha que é. Porque a verdadeira sabedoria, a primeira é temer a Deus. É tremendo que quando nós tememos a Deus e procuramos, né, ter esse conhecimento do santo, né? E esse conhecimento do santo é muito mais do que só ter o conhecimento bíblico. Porque ter o conhecimento bíblico, né? Você lê a Bíblia e tal, mas quando a palavra do Senhor fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é prudência, é cuidado. Esse conhecimento do santo é você ter essa intimidade com Deus. Não é só o conhecimento, né, da letra, dos versículos, mas conhecer mesmo a Deus. E tem um versículo lá em Jó 42. Jó 42. Vou pegar o versículo aqui. Peguei aqui. Deixa eu abrir então aqui. Ai, meu Deus. Jó 42. Fala assim, ó. Não. Parece que entortando assim vai mais rápido, né? Jó 42 fala assim, ó. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tu podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois. Havias dito, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de... Mas agora os meus olhos... Esse é o conhecimento que Deus está falando, essa intimidade com Deus.
Jó, ele só conhecia a Deus de ouvir falar, mas quando ele começou a passar a andar com Deus, a perder e Deus restituir, a sofrer aquelas dores e Deus está ali do lado dele, falando com ele, é isto. Este é o princípio da sabedoria, é você sentar e ouvir, é você falar com Deus e Deus falar com você, é tão gostoso. Estava ali conversando com Deus. Meus filhos falam que eu tenho mania de orar cantando, né? Eu levanto já cantando e vou, né? E vou falando ali com Deus. Aquele momento eu não estava cantando, eu estava falando com Ele. E Ele falou comigo. O que você tem passado? Quais são as instruções que você tem recebido? E você tem fechado o seu coração. Quero dizer para você, a diferença do sábio, a diferença do tolo para o sábio, eu estou com sábado, né? O sábio é que o sábio, ele para ouvir e ele presta atenção. Ele faz uma reflexão. O tolo não. O tolo, ele é vaidoso. A palavra tolo é vaidade. Já viu? Eu não sei se você já ouviu falar do narcisista. É um tipo narcisista. O narcisista, né, que é um tipo de transtorno, é uma pessoa que ela não aceita não. Ela também não aceita críticas. A pessoa que é narcisista, na mente dela, ela é perfeita. Não só, né, no visual, mas também intelectual e tudo mais. E ele, por ele não aceitar a palavra não, ele tem muita dificuldade com frustrações. Essa pessoa muitas vezes ela é agressiva. Ela é capaz de agredir a outra por não aceitar aquela instrução que lhe é dada. Vaidade. Este é. A Bíblia fala de uma forma muito tremenda sobre isso. Em próprio Provérbios, ele fala assim, ó. O que repreende o escarnecedor traz afronta sobre si. E o que censura o perverso, a si mesmo se injuria. Esse dia eu conversando com uma pessoa, e essa pessoa ela recebeu umas palavras muito agressivas, muito pesadas. E aí eu falei para ela, olha, depois que a gente acabou ali a terapia, eu falei para ela, você lembra? Na Bíblia tem um versículo que fala sobre isso. Que é isso aqui, ó. Não repreendas o escarnecedor para que te não aborreça. Repreenda o sábio. Eu me lembro de uma irmã, né? Que eu me lembro assim claramente, e ela está aqui, ela vai se lembrar, que muitas vezes ela pedia uma palavra para mim, ela falava assim, olha Sandra, eu quero que você seja sincera. Eu quero que você fale aonde é que eu estou errada, porque eu quero me consertar. Olha a disponibilidade de aprender. Aprender. Muitas vezes a gente ora, né? Fala, Deus, me instrua. Senhor, me orienta. Eu quero ser sábio. Mas muitas vezes não estamos dispostos a escutar, às vezes, palavras simples de instruções. Não aceitamos. Mas a Bíblia fala, repreenda o sábio, e ele será mais sábio. Não repreenda o escarnecedor.
Não repreenda o zombador. Não repreenda o tolo. Porque senão você receberá afronta para si. Dá instrução ao sábio, ele se fará mais sábio ainda. Ensina ao justo, e ele crescerá em prudência. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Porque por mim se multiplicam os teus dias e os anos de vida se te acrescentarão. Quando você é sábio, você tem promessas de Deus, porque por mim se multiplicam os teus dias e anos de vida se te acrescentarão. Se és sábio para ti mesmo, não. Se és escarnecedor, tu só o suportarás. Eu coloquei alguns versículos aqui, Provérbios 12, 1 a 2, diz: todo o que ama a disciplina, ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. A diferença do tolo para o sábio: o tolo, ele odeia a instrução, mas o sábio, ele ama, ele senta para ouvir. Ele não acha chato, ele acha gostoso. Ele pensa assim: eu vou aprender mais coisas. Olha, em Provérbios 14, 16 fala: o sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo encolariza-se e dá-se por seguro. Ele se garante na cólera, no escândalo. Eu estou me lembrando agora de uma criança que essa semana uma mãe pediu ajuda. Porque toda vez que ela faz algo com a criança grita, a criança fala: socorro! Socorro! A mãe está tirando o celular, a criança está: socorro, por favor, minha... Muitas vezes as pessoas reagem assim. A pessoa está ali instruindo, está falando, e ela fica... Eu lembro uma vez que o pastor foi instruir uma pessoa na igreja, e essa pessoa atirou várias bíblias nele. E eu me lembro que eu estava aqui aconselhando uma pessoa que estava visitando a igreja. E eu assim, aí de repente só via as bíblias passando assim. Aí eu vi o pastor ficava assim, porque a pessoa não queria aceitar aquela instrução que ele estava falando. Foi, irmãos, né? Tiveram de segurar as irmãs, e as bíblias ficaram todas... Foi assim, os irmãos conversam com a bíblia embaixo do braço, a pessoa ia tirando debaixo do braço dos irmãos, não dá nem tempo de segurar, e tá. Ainda bem que não tinha Bíblia de estudo, né? Muito, né? Não foi nessa igreja. Isso é a história é o outro livro que o pastor vai escrever, né? Mas não quis as instruções, e ele estava ali, a gente tinha acabado o culto, estava todo mundo na sala de baixo ali para ir embora, né? E você é que nem aqui, um conversa com o outro, tal. E o pastor aqui conversando com a pessoa que ela estava querendo fazer um vuzuê por causa de criança, que as crianças fizeram abaixo-assinado. Olha como a criança da igreja fizeram um abaixo-assinado para tirar a irmã. Acredita? Esse foi mesmo. Criança, pré-adolescente, adolescente. A Dani era pequenininha. E a irmã ficou horrorizada. E o pastor conversando com ela por causa daquilo, e ela querendo fazer reunião com os irmãos, com os pais. O pastor: não precisa, a gente vai resolver. Não, que eu vou chamar o pai de cada uma. E ele: não, calma. Não. Aí ele falou com ela: não sei o quê. E puf, Bíblia nele, ele corria, papá. Né? Acho que por isso o pastor conhece muito a Bíblia, né? Levou uma bibliada. Olha, irmãos,
eu nunca tinha visto isso. Você entendeu a situação? O inteligente, esse não é versículo, é o que eu peguei, que eu achei. O inteligente não é necessariamente sábio. Principalmente se essa inteligência vem de um conhecimento intelectual. Mas olha que interessante. Mas o sábio é o inteligente. O inteligente pode ser que não seja sábio, mas o sábio é inteligente. Porque ele vai e leva tudo ali de uma forma, usando ali algo tremendamente, colocado por Deus. Através da palavra, através do conhecimento e coisas que Deus faz. Tem muitas coisas que eu me surpreendo. Não é que eu estou falando que eu sou a sábia, né? Não, nem precisa fazer fila depois do culto, que não é isso que eu estou falando. Mas muitas vezes eu estou ali atendendo a pessoa e Deus, Ele me dá uma visão da situação ali. E aí eu falo para a pessoa. E a pessoa fala assim, poxa, eu nunca olhei assim essa minha situação por essa ótica. E aí lá no meu pensamento eu penso, eu também não. Porque é uma coisa que vem de Deus, o contato ali com Deus. Deus vai te dando uma instrução. Certa vez uma pessoa chegou para um sábio e falou assim, me dê o conceito de inferno. E o sábio, eu quero ter o conceito de inferno e o conceito de céu. O sábio falou para aquela pessoa, que era muito explodido, muito colérico. Ele falou, eu não vou falar nada com você não. Eu não falo com esse tipo de pessoa. Quer dizer, não vou te instruir. Aí aquele sábio, aquele colérico pegou, era um comandante, pegou a espada e falou, você não vai me instruir? Você sabe que eu posso te matar, você não sabe? O sábio falou, aí é o conceito de inferno. Aí ele, olha, eu quero que você me perdoe pela minha reação. Não, jamais vou te matar. E o sábio olhou para ele e falou, aí é um conceito de céu. Quando você olha para você e você reconhece que você precisa de autocontrole, aí é o céu. Você vê que muitas vezes a reação de um sábio, ele reage de uma forma que talvez você leve aquele, como assim? Porque ali ele quer passar para você uma instrução. E se você tiver a disposição, ou tiver disposição para aprender, você vai aprender a oportunidade. A Bíblia fala que o sábio, ele não perde oportunidade. Ele não perde oportunidade. Todas as oportunidades, principalmente se você está orando por alguma coisa, e aparece uma oportunidade para você, Deus está dando uma instrução ali para você. Mas muitas vezes a pessoa fala, Senhor, eu quero muito emprego, eu preciso muito de um emprego. Aí aparece o emprego, a pessoa fala assim, bom, esse emprego aí não vai dar muito, porque eu tenho que levantar muito cedo, e tenho que pegar Uber, ou pegar ônibus, agora com coronavírus. Mesmo que seja ali na praia, eu posso ir de bicicleta, mas a bicicleta vai desgastar muito, indo todo dia. Então a pessoa, ela ora, mas ela vai perdendo a oportunidade. Então o sábio, ele não perde as oportunidades. Em Efésios 5, de 15 a 16, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade,
porque os dias são. Precisamos aprender a aproveitar a oportunidade. Efésios 5, 15 e 16. Colossenses 4, dos 5 a 6 dizem: sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo. Novamente, todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal. Não é para pegar o sal e jogar, né? Não, tem gente que leva ao pé da letra, né? Para que saibam como responder a cada um no modo de falar, né? Mesmo que lá dentro você tá assim: Senhor, me segura, tenha misericórdia, Jesus. Ai, Jesus. Mas você tem ali, a Bíblia está falando, olha, o seu falar seja sempre agradável. Você dá uma voltinha, vai no quintal, ora, fala: Deus, tira de mim tudo que possa me atrapalhar agora. Então, amor. Então, a toalha está no varal. Obrigada. Está no varal. Viu, querido? Bem. Eu falo que o cachorro, ele aprendeu meu nome. É ou não é? Tem um cachorro aqui na vizinhança que aprendeu meu nome. Porque é tanto san, que o cachorro late igualzinho, como se estivesse me chamando. Ele late chamando meu nome. E aí, o que acontece? Muitas vezes eu estou na casa da Dani, eu estou por... A Dani fala: mãe, o pai está chamando. Aí eu falo: não, é o cachorro. Você entendeu? É o cachorro. Ainda bem que o cachorro não imita, porque eu faço isso, ó. Respiro fundo. A boca do justo profere sabedoria, e a sua língua fala conforme a justiça. 1 Coríntios 3,18. Não se engane, se algum de vocês pensa que é sábio, segundo os padrões desta era, deve tornar-se louco para que se torne sábio. Quer dizer, a nossa sabedoria muitas vezes vai contra os ensinamentos que a gente está ouvindo hoje em dia. Irmãos, tem que deixar a criança escolher o sexo. Eu tenho uma paciente que esses dias eu estava conversando com ela, porque ela desenvolveu um transtorno de ansiedade muito grande, porque a sociedade diz que ela pode ser uma coisa dentro dela e outra coisa por fora. E a cabecinha dela, porque ela é novinha, fica assim. E aí um dia ela chegou para mim e falou: a senhora pode me chamar, falou um nome lá para mim, de nome Jucão, uma coisa assim. Ou o nome dela mesmo, que é uma menina. Então a senhora escolhe qual que a senhora. Eu falei: eu vou chamar o seu nome mesmo, sua mãe te deu, né? Porque a sabedoria hoje, né, hoje em dia, não pode ensinar, não pode corrigir. A criança que escolhe o que ela vai comer. Se ela quiser rosbife, eu não sei onde você vai encontrar, que eu nem... A criança, irmãos, a criança precisa de você para aprender. É os pais que instruem a criança, não é a criança que instrui o pai. Você vê? A criança não quer as coisas aí. Vai lá e volta. E você fala: dá para ela, pelo amor de Deus. Você está reforçando aquele comportamento.
Só que não é só dar aquilo para a criança. Isso ainda tem pela frente uma história. Que essa criança, ela não vai receber a palavra não. Ela vai crescer, vai se tornar um adulto e não vai. Então a Bíblia está falando, ó. Olha aqui, ó. Não se engane, se algum de vocês pensa que é sábio, segundo os padrões desta era, deve tornar-se louco, quer dizer, contra toda essa sabedoria dessa era, para ser sábio. Eu não sei como instruir meu filho, a Bíblia ensina. A Bíblia ensina. Para terminar, promessa do Senhor, em Eclesiastes 2, 26, ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria. Ao homem que o agrada, Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Quer sabedoria, quer conhecimento, quer felicidade, agrada-te do Senhor. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem agrada. Isso também é inútil, é correr atrás do vento. Em Cristo está escondido todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Colossenses 2, do 2 a 3. Ouça conselhos e aceite instruções, e acabará sendo sábio. Provérbios 19, 20. Quer ser sábio? Quer ser sábio? Procure se disponibilizar para receber instruções e cada dia mais se tornar um sábio diante de Deus. Lembre-se do que é ser tolo e o que é ser um sábio. Amém? Espero que você tenha entendido, né, essa experiência que eu recebi. E graças a Deus, né? Principalmente você que tem um esposo assim que às vezes quer, né? Corrigir você, né? E aí você lembre dessa instrução. Seja sábio, né? Porque o sábio tem recompensa. O sábio tem benefícios. Amém? Eu vou passar para o pastor.